Hoje está connosco neste espaço o enfermeiro Carlos Sequeira, que nos vai falar um pouco do que é ser cuidador, vários tipos de cuidadores. Há tantas dúvidas sobre isto e tantas pessoas que na sua vida são levadas a ser cuidadores de outra, não é? A abdicar um bocadinho da sua vida. E ontem, deixem-me só partilhar uma coisa convosco. Ontem, ao preparar esta conversa, li uma coisa, ainda não tinha pensado sobre isso, mas faz sentido. Quando nasce um bebê, quando há um elemento novo de uma família, todos os amigos, pessoas envolventes dão os parabéns, felicitam, fazem visitas, aparecem, dão presentes, tudo. Quando acontece uma tragédia numa família em que a pessoa fica totalmente dependente de outra, quer dizer, sente-se isto tudo, mas ao contrário. As pessoas afastam-se, não é assim, enfermeiro? Esta história, a mim, fez-me uma luz que, de facto, faz todo sentido que seja assim. Sim, bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Queria felicitar a Ordem dos Enfermeiros e o Porto Canal por este espaço a cidadania e queria também dizer algumas notas antes de responder à sua questão, que é: eu sou enfermeiro especialista em saúde mental, fiz o meu trabalho de doutoramento sobre os cuidadores e de facto aquilo que refere é mesmo isso. Portanto, ou seja, quando há alguém fica dependente, habitualmente é um acontecimento inesperado. E, portanto, o que leva toda a uma reorganização da família, o que leva toda é a pessoa começar a pensar: e agora como é que eu vou fazer isto? E, portanto, há todo um conjunto de aspectos que podem ser melhor preparados e que ainda não são atualmente e que podem ser melhor preparados. Melhor preparados, quer dizer, isto é sempre uma coisa imprevisível, não é? Mas ainda assim pode haver alguma preparação? Claro que sim. Portanto, nós temos, quando falamos de cuidadores, estamos sempre a falar de pessoas que cuidam de outra pessoa que é dependente. Não é disso que estamos a falar. De pessoas que cuidam desta pessoa sem qualquer remuneração. Por isso o termo internacional que se utiliza agora e que é mais, do ponto de vista científico, mais correto, são cuidadores familiares. Familiares, pois. E, portanto, estas pessoas, para além de cuidarem de forma não remunerada, também não têm qualquer preparação para este ato de cuidar. Nem o escolheram. Nem o escolheram. Na maior parte das situações não o escolheram, não é? E por isso é possível, muitas situações. Vou-lhe dar, por exemplo, um exemplo. Se eu tiver um pai, ou uma mãe, ou um tio, ou algum familiar que esteja por um processo demencial, e eu posso, os serviços de saúde... não é? Que é cada vez mais comum. Por exemplo, a doença de Alzheimer, que é aquilo que as pessoas mais conhecem. É possível nós prepararmos estes cuidadores para cuidarem desta pessoa com doença de Alzheimer, porque como a doença de Alzheimer ela é progressiva, nós podemos ir preparando os cuidadores para esta tarefa, não é? E quem diz Alzheimer diz outras doenças, não é? Cada vez mais afetam a nossa população e eu acho que é um bocadinho geral. Sim, claro, acho que é um bocadinho. É claro que é aqui que falta o apoio dos profissionais de saúde, porque quando nós falamos de cuidadores estamos a falar de uma gama de pessoas, e como eu volto a dizer, sem formação específica para isto, que é importante, e que precisam de cuidar de outras. E, portanto, depende muito do tipo de dependência que as outras pessoas têm. Os cuidados que elas prestam dependem muito do tipo de dependência que as pessoas têm e, portanto, não se pode colocar no mesmo grupo todos os cuidadores. Por exemplo, cuidar de uma pessoa que sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral, é totalmente diferente de cuidar de uma pessoa que teve, por exemplo, que está num processo de uma doença de Alzheimer. Pois. E eu acho que pessoas que perdem só capacidades físicas ou precisam só de um apoio mais físico para as suas necessidades de higiene, para se movimentarem para as consultas, etc. Há outras que ficam totalmente incapacitadas, presas numa cama com o seu estado mental completamente comprometido, não é? É totalmente diferente, não tem nada a ver. Claro, é totalmente diferente, sim. Há pessoas que têm, classicamente nós podemos dividir quase, há pessoas que ficam com uma dependência física. Exato. E, portanto, ficam com uma incapacidade para se alimentarem, para se vestirem, para se mobilizarem. Certo. E, portanto, isso precisam de um tipo de cuidados. Mas há pessoas, por exemplo, que possam ter, ou neste caso, uma doença mental, por exemplo, uma esquizofrenia, ou, neste caso, uma demência, e que não têm esta impossibilidade física, e, portanto, do ponto de vista físico não precisam dos cuidados, mas precisam de outro tipo de cuidados, por exemplo, de orientação. Claro. Precisam de cuidados ao nível de como se comunicar com estas pessoas, precisam de cuidados de supervisão e, portanto, os cuidados que o cuidador vai prestar depende muito das necessidades do seu familiar que está dependente.
Sim, portanto, nós aqui falamos também de vários tipos de cuidadores, de vários tipos de dependências. O que importa é que a sobrecarga nos cuidadores é tão grande que até é equiparada à que os médicos sentem, o chamado burnout, não é? Num estado de médicos e enfermeiros. É extensivo a todas as pessoas que trabalham em hospitais. E estes cuidadores, lá está, são não remunerados, não são especialistas, não estudaram para aquilo, não escolheram, mas é equiparado o estado mental em que muitos estão, não é? Estão tão doentes ou mais doentes mentalmente que às vezes as pessoas de quem cuidam. Sim, para termos uma ideia da noção do problema, Portugal tem mais ou menos 110, as expectativas que há são 110 mil pessoas dependentes do domicílio. E, portanto, ou seja, no mínimo nós vamos ter 110 mil cuidadores de pessoas a cuidar destas pessoas dependentes no domicílio. É claro que se eu cuidar disto, a probabilidade de eu vir a ter sobrecarga é muito elevada. Essencialmente em Portugal, a mais elevada que nos outros países da União Europeia. Porquê? Porque em Portugal existem muitos poucos apoios formais. Vamos imaginar, se eu tiver que cuidar de um meu pai em casa, como é que eu vou fazer? Eu tenho um emprego. Eu tenho a minha família. Ou seja, como é que eu vou conciliar este ato de cuidar com a família? Isto gera-me um tipo de sobrecarga. Certo. Por outro lado, também o número de cuidados que as pessoas precisam são de tal forma. Vamos imaginar o que é uma pessoa, como há um bocado estava a dizer, que é uma pessoa que fica totalmente dependente numa cama, que precisa que um cuidador a alimente, que precisa que a posicione de 2 em 2 horas, que precisa que a vista, que precisa que lhe dê medicamentos, precisa de tudo. Ou seja, eu vou passar 24 horas a cuidar de alguém, não é? Se não houver apoios formais, estamos a apoios profissionais. Não há nenhum tipo de apoios formais? Há muito poucos apoios formais. Porque, no fundo, devia haver por um motivo muito simples. É que essas pessoas podiam estar a ocupar camas de hospitais e não estão. Claro. Estão em casas, não é? Portanto, os profissionais de saúde estão ocupados com outras coisas e as pessoas que estão em casa abdicam, hipotecam a vida e fazem o trabalho de médicos e enfermeiros. É verdade. E de especialistas. E de especialistas, claro. Eu acho que atualmente tem-se feito alguns progressos. Por exemplo, está em estudo a criação de um estatuto para o cuidador. Está em estudo... O secretário de Estado da Saúde prometeu isso mesmo agora em outubro, não é? Que é em 2018. Que em 2018 provavelmente já vamos ter o estatuto. Ainda não está definido que tipos de apoios há para os cuidadores. Claro que é preciso dizer isto, muitos apoios são do ponto de vista económico, financeiro, mas há muitos apoios que não são disto. Por exemplo, nós temos muitos cuidadores que, por aquilo que estava um bocadinho a referir, pelo fato de cuidarem ou durante muito tempo ou com um número muito intenso de cuidados, ficam em sobrecarga. Pois. E esta sobrecarga pode ser aliviada através dos profissionais de saúde. E às vezes basta pequenas variações ou pequenas mudanças que possa introduzir no domicílio do cuidador, no contexto da família. Por exemplo, nós encontrávamos cuidadores que estavam há mais de 6 meses sem sequer terem uma atividade para eles. Ou seja, tempo livre para eles, por exemplo. Exatamente. E às vezes tem a ver com a organização da família. Porque isto é assim, como quando introduziu este tema, disse, quando nasce um filho toda a gente aparece e toda a gente dá os parabéns. Quando aparece alguém com dependência, o processo é ao contrário. É totalmente ao contrário. As pessoas no princípio vão aparecendo, mas depois progressivamente vão deixando de aparecer. E, portanto, o apoio aqui da família pode ser fundamental. O apoio dos profissionais de saúde pode ser fundamental para a pessoa, por exemplo, ir tomar um café. Se eu tiver uma pessoa com uma dependência devido a uma perturbação mental, eu posso não ter nenhuma possibilidade de poder sair à rua, de poder ir tomar um café com uma amiga. Ir às compras. Ir às compras, fazer alguma atividade que me dê prazer a mim também, porque um dos problemas dos cuidadores que está na base da sobrecarga... Eu estava a falar de necessidades mesmo. Ir às compras, por exemplo, ou lazer, é o que for. Mas uma das principais fontes de sobrecarga é exatamente porque o cuidador deixa de poder ter quase vida própria. Ele passa a viver em função de outra pessoa. Porque, ou seja, todo o foco da atenção passa a ter centrado na pessoa que necessita de cuidados. Pois. E claro que ele precisa também de viver uma das estratégias que se ensina qual é a atividade que eu faço ao longo do dia que é prazerosa para mim, deixando de lado que os cuidados também podem dar prazer por si, não é? Mas eu não posso só viver em função do outro, eu preciso ter atividades também para mim. Mas se ainda por cima está a fazer ou fez doutoramento nessas áreas, conhece bem estas realidades, como é que vive hoje um cuidador em Portugal? O cuidador vive de forma muito difícil. Com depressão? Muito. Primeiro porque tem vários destes problemas. Os apoios, volto a referir, são muito escassos nesta área. E aquilo que disse, eu corroboro totalmente, que é os cuidadores têm uma função social e económica fundamental. Conseguem manter a dignidade da pessoa que cuidam no seu domicílio e conseguem
evitar que esta pessoa esteja a ocupar uma cama de cuidados continuados ou uma cama do hospital. E, portanto, se nós fizermos melhor apoio a estes cuidadores, estamos a dar resposta a estes dois itens, que é aumentar a dignidade e aumentar e diminuir os custos com a saúde destas pessoas. Claro que encontramos muitos cuidadores, por exemplo, com depressão. Muitos cuidadores com depressão. Quase todos, eu imagino. Com stress, ansiedade, com dificuldades. Vidas hipotecadas, depois vidas de empregos, hipotecadas, família. Com problemas de autoestima, por causa de que nós, quando estamos a falar dos cuidadores, há cuidadores que mantêm o ato de cuidar durante um período longo de tempo. Eu dou o exemplo porque o meu trabalho foi um bocadinho sobre isso, mas depois podemos dar outros exemplos. Alguém cuida com a doença de Alzheimer, ele pode cuidar durante 10, 15 anos de uma pessoa com a doença de Alzheimer. Ainda por cima cuida e às vezes, por exemplo, basta não ter conhecimentos de que esta pessoa que tem a doença de Alzheimer pode dizer palavrões, pode insultá-lo, pode estar sempre a repetir as mesmas coisas, pode andar de um lado para o outro, corre uma série de riscos. E ele, ao não saber isto, por exemplo, ao não ter esta informação, pode ver isto como uma coisa dirigida para ele. E se os profissionais derem essa informação, a forma como ele encara já é totalmente diferente. E, portanto, o que eu acho que era fundamental, primeiro era, nós não temos que estes cuidadores serem monitorizados. Por exemplo, quem é que garante que um cuidador tem capacidade para cuidar? Ou seja, quando alguém está num hospital e fica dependente, ou quando há alguém em dependência, devia haver uma avaliação do cuidador. E em função desta avaliação, depois devia haver um acompanhamento ao longo do tempo, Mas em acha função que das estamos a necessidades. caminhar para esse sentido ou não? Eu acredito que existe a vontade, falta-nos muitos passos. Portanto, na Europa há muitas experiências que já estão muito mais avançadas do que nós em Portugal. Eu penso que o sentido será caminhar para isso. Agora, eu penso que nós estamos a ir mais devagar. Acho que podíamos ir acelerar um bocadinho este processo. Até porque, como nós sabemos, nós estamos num país que está a ficar envelhecido, não é? E, portanto, perspectiva-se que em 2025 tenhamos 25% de pessoas com mais de 65 anos. E quanto mais pessoas tivermos com mais idade, maior é o risco de termos pessoas mais dependentes. E, portanto, se tivermos mais dependentes, mais vamos precisar dos cuidadores. E isto são um recurso fundamental em termos de saúde. Porque eles estão a prestar um cuidado, de facto, que é quase substitutivo dos cuidados de saúde. Certo. E, portanto, deve-se enquadrar os cuidadores não como um custo, mas como uns aliados. Alguém que possa, como eu disse, melhorar a qualidade de vida da pessoa que cuida, sem colocar em risco também a sua saúde. E, de facto, muitos cuidadores têm a sua saúde em risco. Muito bem. Enfermeiro Carlos, o que eu lhe posso perguntar agora é, enquanto isso tudo não acontece, enquanto esses apoios não vêm, essa qualificação dos cuidadores não chega, o que é que os enfermeiros, já que este é um espaço em parceria com a Ordem dos Enfermeiros, o que é que podem oferecer, de que forma é que podem ajudar tantas pessoas que certamente nos estão a ver e passam por isso? O ideal era que os enfermeiros tivessem uma resposta estruturada para este grupo populacional, para os cuidadores. E podem, desde logo o princípio, dar informação, que é, se eu precisar de cuidar de alguém, eu preciso saber como é que eu vou cuidar. Como é que eu vou alimentar uma pessoa? Como é que eu vou mobilizá-la na cama? Mas isso a que porta vai bater? No hospital? No centro de saúde? Nos centros de saúde. Devia haver uma resposta estruturada, na minha opinião, nos centros de saúde, onde, por exemplo, agora alguém iria ficar, tem uma pessoa que fica dependente. E, de repente, no hospital, vou-lhe dizer, ele vai com uma sonda no nariz para casa, vai com uma sonda para se alimentar, vai com uma sonda de oxigênio. No hospital dizem-lhe aquilo em 10, 15 minutos. Olha, o senhor agora vai fazer desta forma, vai fazer desta forma. Claro. A pessoa chega à casa e não consegue fazer. Portanto, devia ter alguém que acompanhasse logo neste processo no regresso à casa. Mas ainda não devia tem. ter. É possível organizar, na minha perspectiva, que os enfermeiros se organizem nos centros de saúde. Claro que nós estamos com uma escassez de recursos que não muito significativa e por isso... Os enfermeiros são quase todos obrigados a ir para fora do país. Não é? Agora, eu penso que se houvesse um investimento nestas áreas, poderia haver muitos ganhos significativos do ponto de vista que anda o país todo preocupado com as questões económicas, havia muitos ganhos significativos do ponto de vista económico, o que era fazer-se este acompanhamento. Ele vai para casa, ele vai cuidar, ter um enfermeiro que pudesse ajudar nos primeiros cuidados. Fazer a primeira, alimentar uma pessoa que tem uma sonda no estômago, uma sonda nasogástrica, um cuidador fazer isto tem muitas dificuldades. Claro, porque nunca fez, mesmo que tenha feito no hospital, é um meio controlado, em casa é diferente. E surgem imensas coisas, Imensas dúvidas. Portanto, é possível fazer isto. É possível dizer-lhe a informação. Às vezes há estratégias simples. Por exemplo, mobilizar uma pessoa da cama para um cadeirão,
há estratégias simples de posicionamento que as pessoas podem adotar de modo a não comprometerem a sua saúde física. E os enfermeiros podiam ajudar a informação e depois a ensinar a fazer. A enfermeira, é nisso que está a especializar-se, é nisso que está a trabalhar, não é? Sim, de certa forma, estou a trabalhar... Isso é bom, para saber, porque agora quanto mais penso, mais a sério sobre este tema, mais vejo que ainda falta de fazer tanta coisa. Sim, e a investigação, eu tenho, por exemplo, vários alunos que estão no doutoramento a fazer investigação sobre esta área. Sim. E há muitas coisas que se podem fazer de forma a facilitar a vida dos cuidadores e a melhorar também a saúde dos cuidadores e das pessoas que precisam deles. Tenho de voltar cá e dar alguns conselhos mais práticos. Hoje a conversa foi muito boa, está a ver que não aconteceu nada, não caiu para o lado. Com as tensões baixas. Okay, obrigada, dê cá um beijinho, enfermeira. Obrigada, gostei muito de conhecer. Obrigada. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada.